Boa noite a todos, Shalom Lekulam, sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Muito bem, a gente tem falado muito a respeito das leis, né? Das leis, como é que foi chamado de leis no hebraico e tal. E hoje eu gostaria de pegar as leis, essas tais leis, né, que são falas, e tentar explicar um pouquinho mais a respeito delas todas, para a gente pegar uma ideia geral de como que o judeu se comporta com relação a esses tais mandamentos. No geral, assim, né? Não vai dar para entrar em muitos detalhes, porque o tempo é muito curto, né? Mas eu vou tentar o melhor possível falar sobre alguns tópicos. Por exemplo, eu pretendo falar sobre os Shabbats, que vocês todos já perguntaram, né? Eu recebo perguntas todos os dias a respeito se Shabat é obrigatório, ou obrigatório não é, etc. E tal, né? Mas nós vamos tentar. Então, vamos lá. É, é muito comum lá em Israel vocês verem essa figura, né? Que se tem em hebraico, da direita para a esquerda, as primeiras palavras que estão escritas nos 10 tais mandamentos. Anochi Adonai, lo yeh, lo tissá, zachor etz, kabed etz, lo tirtzach, e assim por diante, tá? Muito bem. Então, vamos tentar ler assim rapidamente, está em português. Então, depois vocês podem ler com calma isso aqui, que tá, vocês vão ver que exatamente, textualmente, conforme está na palavra do Senhor, está em Êxodo, está em 20, tá? Não tomará o nome do Senhor em vão, honra teu pai e tua mãe. Vocês podem perceber que até aqui, os 5 primeiros mandamentos foram ditados de como a gente deve se comportar com Deus. E os outros 5 é como a gente deve se comportar com o ser humano, com o nosso próximo, tá? Vamos tentar ver isso no hebraico agora. Muito bem. 10 mandamentos. 10 mandamentos em hebraico é Aseret Hadibrot. Aseret é 10, né? E Dibrot é fala. Inclusive, uma coisa interessante ontem, né? Foi anteontem. Eu liguei para o meu sobrinho em Israel e, claro, que ele fala hebraico, né? Aí eu perguntei para ele assim, ô Renato, como é que fala 10 mandamentos em hebraico? Não que eu esqueci. Aí ele falou, acerta de broto. Aí eu falei, como assim acerta de broto? Eu quero saber como é que fala 10 mandamentos. Acerta de broto. Eu falei, mas de broto é mandamento? Ele falou, e aí ele começou a gaguejar. E aí ele percebeu, e aí eu disse para ele algumas coisas a respeito, não falei tudo, para não machucar ele direto, né? Porque eles entendem. Se você perguntar para todo mundo lá em Israel como é que fala 10 mandamentos, vão te falar acerta de broto. E se você perguntar um pouquinho melhor, mas de broto é mandamento, aí eles vão começar exatamente o que aconteceu com o meu sobrinho. Muito bem. Jesus explicando a lei, queria começar por esse aqui, né? Está em Marcos. E ele respondendo, disse-lhes, Jesus respondeu para os sacerdotes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas. Não sei se vocês já perceberam, vocês devem ter lido isso aí algumas vezes, mas não sei se vocês perceberam aí. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Olha o que está escrito aqui, gente. Mandamentos dos homens. Fazeis ou muitas outras coisas semelhantes a essa. Quer dizer, vocês não fazem só isso, fazem muita coisa assim. Ele dizia: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Olha isso, gente. Acho que não tem muito o que falar, né? Eu posso ler tudo, mas olha só, isso é falado por Jesus. Praticamente está confirmando tudo aquilo que eu disse para vocês até agora. Não hoje, de até agora. Então vamos lá, 5 primeiros mandamentos de como nós devemos nos relacionar com Deus. Preste atenção. Anochi Adonai Elohecha, Sheosecha Meretz Mitzrayim, nós vamos falar só isso aqui. Eu sou o Senhor teu Deus. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui parece a vocês um mandamento? Não parece, né? Isso aqui parece uma recomendação, lembrem de que eu sou Deus de vocês, né? Muito bem. Mas a gente pode perceber que, como não se trata de um mandamento, aqui a fé
é a base de tudo. Esse é o primeiro tal mandamento, né? O que ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Se você não crê que esse Deus é o seu Deus, se você não crê que esse é o Senhor teu Deus, desculpa te falar, mas você não vai entender o resto. Então, a primeira pergunta que eu devo fazer a vocês todos: você crê que Deus é o seu único Deus? Deus. Muito bem. Continuando. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Não terá outros deuses. Você percebe que Deus aqui está escrito em D minúsculo, né? Não terá outros deuses diante da minha face. Aqui é traduzido diante de mim, mas é a mesma coisa, diante da minha face. Pois tem. Lo tissa et shem Adonai Elohecha lashav. Quer dizer o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E muita gente, por exemplo, eu entendi isso durante muito tempo, eu não escrevia o nome, não entendia muito bem, né? Foi assim que eu fui educado. Eu não escrevia o nome de Deus por extenso, em lugar nenhum. Eu escrevia D maiúsculo, apóstrofe US. Por que eu fazia isso? Porque me ensinaram assim. Aqui, o que eu entendo por aqui? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. É assim que eu entendi isso, esse mandamento, que é o terceiro, esse tal mandamento, né? Mas vamos tentar, então, explicar o que é lotissá. Lotissá, a palavra tissá, ela quer dizer assim, não carregará o nome do Senhor teu Deus em vão. Quer dizer o quê? Você, vamos voltar para o primeiro, você crê que Deus é teu Deus? Crê. Então, você carrega o teu Deus junto com você, onde você for. E lembra sempre dele. E não o carregue em vão. Então, vê como é que você se comporta onde você vai. Quando você vai falar, tenta se policiar sobre aquilo que você vai falar, etc, etc, etc. Então, eu só quero lembrar esse versículo para vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, por isso que eu pergunto para vocês, você se chama pelo nome do Senhor? Você carrega o nome do Senhor em você? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter aos meus caminhos, você terá tudo que você, né? Está escrito aqui, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quarto mandamento. Zachor et yom Shabbat lekotsho. Zachor, lembra-te do dia do sábado, né? Aqui fala Shabbat. Sábado, no dia da semana, assim, segunda, terça, quarta. Sábado é Shabbat em Israel. Lekotsho, para o santificar. Essa aqui é a primeira regra que a gente aprende de que Deus nos ensina, que nós devemos santificar alguma coisa, que nós temos alguma coisa para santificar. Eu vou explicar para vocês mais adiante. Deus quer que a gente separe um dia, um tempo para Ele. É importante que você tenha alguém a quem você, não alguém qualquer um, não dá para falar alguém. É importante que você se dedique um tempo a Deus, porque só Ele. É difícil falar sobre isso, mas você acha que entendeu, né? E queria explicar para vocês aqui, não vai dar para falar tudo, mas eu deixei um tempo no final para tentar explicar melhor sobre o Shabat. Jesus explicando a lei. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem foi feito por causa do Shabat. Sábado. Isso aconteceu num episódio em que perguntaram, você faz isso no sábado? E ele falou, o sábado foi feito para o homem. Você pensa que o sábado é necessário para o homem, para ele falar com Deus, para ele ter alguém, para ele se reportar a Deus. É importante para o homem, e não o contrário. Tá bom, vamos tentar um pouquinho, então. Kavod, כבד את אביך ואת אמך למען יערך ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. נותן לך, לך, tanto faz. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face até. É o único mandamento que existe promessa.
Tá? A palavra kavod foi traduzida aqui como é que honra, né? Na verdade, é a mesma palavra que é para honrar ou respeitar. Então, lekaved pode ser chamado de honrar ou respeitar, ou até mais do que isso. Tem gente que usa essa palavra para cuidar, para etc, etc, etc. Você sabe, né? Tudo aquilo que os seus pais necessitam. Eu queria colocar aqui para vocês, antecipando alguma coisa aqui, Jesus explicando a lei de novo, ele diz outra vez, para aqueles rabinos, os sacerdotes, eu não tenho nada contra eles, sabe, meus irmãos, eu só estou falando porque eu estou estudando isso faz pouco tempo, e isso está... Mas tudo bem, eu vou superar isso, com certeza, senhor. Desculpa qualquer coisa, senhor. Moisés disse, isso é Jesus falando, né? Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Isso Jesus falando para eles. Moisés disse isso. Porém, vós dizeis. Aí ele diz, porém vocês dizem. Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, sabe o que é corban, né? É oferta, né? É sacrifício, né? Se vocês fizerem sacrifício, isso já é oferta ao Senhor. Nada mais, então, lhe deixais fazer por seu pai e sua mãe. Isso existe em Israel. Infelizmente, existe em Israel. Então, para onde vai todo o que cada um pode dar? Tudo bem, tá? Invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição, pela vossa tradição que vós ordenastes, não é de Deus. Vejam vocês, eu não sei como é que está você com relação ao seu pai, sua mãe, ou se você é pai, mãe, sei lá. Olha a importância de a gente respeitar pai e mãe e cuidar do pai e da mãe. Isso de acordo com Deus. Não é nem de acordo com os homens, estou falando de acordo com Deus. Porque se você for seguir de maneira diferente, você vai encontrar diversas formas de se falar a respeito. Muito bem. Essa é uma das falas de como devemos nos comportar com Deus. Sabia? É uma das falas. É o quinto mandamento. Certo? Aí eu te pergunto agora, eu faço uma pergunta para você. Os 5 primeiros mandamentos, como nós começamos falando, elas se referem ao de como a gente deve se comportar com Deus. Não é isso? E eu pergunto para você, quinto mandamento faz parte dos 5 primeiros. E ele fala o quê? Cabede tavir, cabede... Honra teu pai e tua mãe, que eu já expliquei a respeito agora. Expliquei um pouco, né? O que tem isso a ver com Deus? Por que está fazendo parte de como a gente tem que se relacionar com Deus? Sabe, não? No mínimo, é uma coisa que deve ficar na tua dúvida, né? Eu vou responder para você. Depois você pode até pesquisar isso. Nossos pais são os representantes de Deus aqui na Terra. Você nasceu de um pai e de uma mãe, não é? Claro. Eu nasci de um pai e de uma mãe. Ele nasceu de um pai e de uma mãe. Você conhece alguém que não nasceu de um pai e de uma mãe? Não existe. Então, para a gente estar aqui hoje, nós dependemos, nós tivemos na dependência do nosso pai e da nossa mãe. Eles são, portanto, os representantes de Deus aqui na face da terra. E a gente deve a eles todo o respeito. A gente deve cuidar dos pais. A gente deve... Não precisa falar mais, né? Tá bom? Vamos continuar. Os 5 últimos mandamentos. Vai ter pouco a falar sobre isso, mas vou tentar falar. É como a gente deve se relacionar com o ser humano, com o próximo. E nós sabemos que Deus disse que todos são nossos próximos, né? Jesus disse. Lotirtzach, não matarás. Para quem? Todos. Em Israel, inclusive, existem 2 palavras diferentes para matar um inimigo, por exemplo, na guerra, ali eles têm muita guerra, ou então, ou matar de uma forma assassina, de uma forma, né? E aqui nós estamos, essa palavra tirtzach é matar de uma forma assassina.
tá? É matar em guerra, eles entendem que é defesa. Tá bom? Jesus explicando a lei. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de seu... Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerá contra o seu irmão será réu de juízo. Ou seja, você não precisa... antes de matar, você se encolhe, você fica com raiva, né? Tira essa raiva. E não existe raiva contra o irmão teu, tá? Próximo. Lotinach. Tinaf, desculpa. Não adulterarás. Tem muito que explicar sobre isso, né? Qualquer um que atentar a uma mulher já está cobiçando. Então, não é só, vocês entenderam, não é adulterar só. Não precisa chegar no adultério. Lo tignov. Não furtarás, não roubarás. Não tem muito o que falar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lo ta'neverach ed sheker. Quer dizer isso. Olha como Israel é importante. Sabe que Israel, dificilmente, ninguém jura. Ninguém faz juramentos lá em Israel. Não, ninguém vai jurar pelo... Ninguém vai falar mal do outro. Errado. É muito importante para eles. Não cobiçarás. É o 10º mandamento. E assim, mais ou menos, terminamos esses 10 mandamentos. Shabat. Shabat, o que é? Shabat, na verdade, nós temos que aprender aqui que nós devemos santificar um tempo para Deus. O primeiro ensinamento que Deus nos dá é santificar um tempo para... Santificar, já falamos sobre santificar, separar. Separar um tempo para Deus. Uma de suas falas, quando Deus fala a Moisés, ele fala assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Separar. Muito bem. Jesus explicando o Shabat. Já falei sobre isso. Deus criou o mundo em 6 dias e o 7º dia descansou. Esse 7º dia é o dia do Senhor, está em Gênesis. Deus criou o mundo em 6 dias. Terminou os 3 dias, o que ele tinha que fazer mais? Nada. Por isso que ele parou de fazer. Esse 7º dia é o dia do Senhor. Ele deixou esse 7º dia para ele não, para nós, porque ele quer que nós tenhamos um dia separado para estar com ele. Porém, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não confundam um dia de 24 horas e um dia do Senhor. O tempo do Senhor é diferente. Um dia para o Senhor é 1000 anos, é a mesma coisa. Então, quando a gente tem que entender, como é que a gente vai entender um dia de, tanto se fala, um dia de Shabat, no sábado? No sábado, na verdade, como expliquei para vocês, quando quem assistiu já sabe mais ou menos, o sábado é uma fração de 7. Tanto é que você sabe que o Shemitah, que é o dia sabático, né, que é o ano sabático, que na verdade é o ano em que em Israel ninguém faz nada na terra, eles deixam a terra descansar, também é chamado de Shabat. Shemitah é chamado de sabático, Shabat, né? Então é isso. O que é um Shabat? É 7 avos. É 1 a cada 7. 7 avos. 1 cada 7. É um dia por semana, um dia por mês, um dia por ano, o que você prefere. Se nós não nos acostumarmos a santificar, separar um dia para Deus, gente, nós corremos um perigo, 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 perigo. Por isso que é recomendado aqui no nosso meio, na nossa vida terrestre, de ser um dia por semana mesmo. É melhor mesmo, porque se a gente demorar muito, a gente vai acabar caindo nas armadilhas do inimigo. E nós vamos começar, sabe o quê? A santificar o dia para quem? Para mim, para eu, para eu sou, para eu conseguir. Infelizmente, é por aí mesmo. Nós vamos começar a confundir um pouquinho Deus conosco.
né? Então, como é que a gente santifica Deus? Adorar a Deus no dia do Senhor. Você vai para a igreja? Vai, né? Quanto tempo se dedica para Deus por semana? Que tal? Pensa. Você consegue dedicar um dia a cada 7? Não precisa ser só no dia do Senhor. Pode ser também no dia do Senhor. Mas, sabe, quando a gente pensa em Deus, quando a gente vive em função de Deus, a gente não vive só no domingo, como a gente vai no nosso culto é domingo, né? Eu não vivo só domingo, eu vivo todos os dias. Toda hora? Não, é difícil. Nós estamos nesse mundo. Não dá. Nós temos problemas aqui também. Nós temos. Claro que não. Mas ficar discutindo aqui se é sábado, se é domingo, gente, só vai perder essa consagração. Como é que é o Shabat lá em Israel, vocês sabem? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não, não, não pode. Colocar, carregar a manta no pulso, não, não pode. Não, não pode. Não. Cheio de não pode. Mas sabe como é que tem que ser Shabat? Sabe como pode, deve ser? Deve ser assim, ó. Pode, 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 pode tudo, mas tudo para Ele. Ele está nos esperando esse dia, para a gente ficar com Ele, para a gente acariciar Ele, para a gente ser acariciada por Ele, para a gente falar com Ele, nossos problemas, conta os seus problemas, conta as suas ansiedades. Esse é o dia do Shabat. Então, se a pergunta é, nós devemos respeitar o Shabat? Com certeza, mas não como eles respeitam, da forma como o homem quer que eles respeitem. Como deve ser respeitado. Porque o Shabat foi feito para nós. Agora dá para entender como o Shabat foi feito para nós, para o homem. Ele foi feito para que eu, você e nós todos possamos nos acariciar com ele. Tá bom? Shabat. Só para lembrar aqui algumas palavras, né? Vaichar Elohim Beyom Shvei Melachto Asher Asah, Vaishbot Beyom Shvei Mekol Melachto Asher Asah. E Deus fez tudo em 6 dias, e ele parou no sétimo, porque ele tinha terminado tudo que ele tinha que fazer. Kisheshet Yamim Asada, porque em 6 dias Deus fez tudo, e no sétimo dia ele cessou. Ele descansou, mas não descansou. Certo? Porque Deus separou o Shabat. Tá bom? Alguns comentários bíblicos a respeito do Shabat que está na Bíblia. E estavam passando no sábado e os discípulos estavam começando a colher espigas. Quem estava passando? Os rabinos. Por que fazem isso no sábado, o que não é lícito? Olha só, não pode pegar uma espiga no chão, né? Não pode. E aí que foi Jesus disse, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E havendo Deus acabado o sétimo dia, é assim mesmo, ele parou. No sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus. Seria útil também saber, sabe o quê? Que na época de Jesus, os rabinos tinham acrescentado à lei de Moisés uma porção de leis e regras a que se dava o nome de tradição dos antigos. Então, existe uma tradição dos antigos, está em Marcos, se você vai ver, tem tudo lá, mas eu trouxe só alguns. Isso aconteceu, infelizmente. É assim que eles seguem, infelizmente. Infelizmente, eu falo porque eu sou judeu, nasci naquele povo. Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos. Não andam. Mas comem o pão com as mãos por lavar? Isso aqui eles perguntaram para ele. E ele respondendo, bem profetizou Isaías a respeito de hipócritas. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe, ensinando doutrinas que não são mandamentos dos homens. E fazem muitas outras coisas semelhantes a essas. Bem validais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E aqui ele fala de honra teu pai e tua mãe de Moisés, explicando como eles estão agindo. Essas leis não foram dadas pelo Senhor, e muitas delas são ridículas. Ridículas. Como regra
para curar o sábado, de que a regra de que para curar no sábado era trabalho. Você acredita nisso? Que você curando no sábado é um trabalho, e, portanto, é algo proibido? E assim vai, tem uma porção de coisas. Tudo que vocês fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Filactérios são os filim, né? Sabe, né? Eles fazem bem largos, as franjas das vestes bem longas, sabe aqueles tzitzits? Bem para fora, assim, caindo. Gostam do lugar de honra nos banquetes, nas sinagogas e nos assentos, os assentos mais importantes das sinagogas. Gostam de serem saudados nas praças. Oh, doutor, rabino, e de serem chamados de rabi. E aí ele começa. Eu não vou ler tudo, vocês vão ler com calma. Ai de vocês, mestres da lei, ai de vocês, ai de vocês. Por favor, fique à vontade, pega na tua Bíblia, ou leia daqui mesmo, se você quiser, tá bom? Ou, se você preferir, me pede, eu te mando isso aqui por escrito, tá bom? Tem muita coisa que eu não vou poder ler tudo para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês agora, Jesus nos resumiu em dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro. Se você amar a Deus, o resto tudo vem. Não tem como você amar a Deus e não amar o próximo. E o segundo, semelhante, por isso que fala semelhante. Amarás o teu próximo como a ti. Do jeito que você se ama, você vai amar o próximo. O que você gostaria que ele te fizesse, faça para ele. Isso significa que nós somos todos ordenados a amar quem? Todas as pessoas. A, 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 a parábola do bom samaritano ensina, né? Todos são o nosso próximo. Não é isso? Então, só sobra dizer assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, obrigado, senhores. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço mais uma oportunidade. De coração, Senhor, me perdoe se eu fiz alguma coisa errada. Me perdoe, Senhor, e me ensina cada dia mais. Eu estou aqui para aprender, Senhor. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rogéria, do pastor Carlos, da pastora Luciana, da pastora Daí, da pastora Cláudia, da pastora Senhora Cláudia. Só o Senhor pode, só o Senhor, meu Deus, é impossível. É sem certeza que o Senhor vai fazer acontecer coisas, tudo para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta de mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim, pelos meus filhos, meus netos, minha família. Não vou citar porque é muita gente, Senhor. Obrigado. Obrigado, obrigado e obrigado. Obrigado por cuidar da nossa igreja. Obrigado pelo dia dos casais, da jantar dos casais. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique com Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.